Olá pessoal, bom dia. Estou eu aqui novamente para mostrar um pouquinho da minha rotina. Ontem, fui dormir, eu acho que era bem cedo até, antes das 8 horas. Resolvi deitar mais cedo. Acabei de acordar agora. Na real, ontem eu dormi, eu fui para cama umas 6 horas deitar. Dormi, eu acho que até umas 8, depois levantei. E daí das 9 até 11 horas eu fiquei programando um pouquinho. Programando não, na real eu tava gravando um vídeo e fazendo aqui, tive que fazer umas artes, umas pesquisas. Enfim, fiz essa... Fiz algumas coisinhas antes de dormir novamente ontem. Então ontem eu dei 2 dormidas, digamos assim. E agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu fiz ontem e o que eu vou fazer hoje. Tô fazendo isso para quê? Para quem está querendo entrar aí nessa vida de freelance, essa vida de home office, ou ser empreendedor, trabalhar por conta própria. Todo dia a gente tem que fazer coisas que geralmente quem é só um funcionário nunca vai fazer na vida, às vezes. Às vezes você vai passar aí 50 anos da sua vida sem precisar mexer numa planilha Excel, sem precisar lidar com o fluxo de caixa, sem precisar fazer tipo uma centena de coisas na sua vida. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho todo dia que eu tiver disposto, porque também eu faço quando eu quero a parada. Então, toda vez que eu tiver aqui com alguma coisa que eu acho que interessante mostrar, eu vou mostrar. Então, ontem eu postei um vídeo novo aqui no canal sobre uma ferramenta que eu criei aqui para trabalhar com uma API do PagSeguro e fazer algumas validações e tal. Então eu resolvi gravar um vídeo explicando um pouquinho essa ferramenta ontem. E daí o que eu tive que fazer, né, para a gente ver como que é empreender. Quando tu empreende, você precisa, sim, necessariamente ter muitas habilidades. Se você quer empreender mais solo, ou você precisa se encher de pessoas ao redor. E aí vem aquele dilema. Você empreender sozinho, você tem uma carga maior de habilidades, de coisas que você vai ter que fazer. Tem muita gente que não gosta disso, tem muita gente que acha que não está usando o tempo que tem da maneira correta, que deveria estar fazendo outra coisa, que deveria estar, sei lá, gastando mais tempo com lazer. E ao mesmo tempo, se você conseguir reunir muitas pessoas que tenham todas as habilidades necessárias para você empreender e para você fazer aquilo que tu precisa para ter um negócio seu, você tem a questão tipo, de gerir pessoas é complicado, lidar com muitas pessoas é extremamente complicado. Então, os dois meios têm pontos positivos e negativos. Então, a, vai mesmo da melhor opção de cada indivíduo, de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu não gosto, desde sempre, nunca gostei de lidar com pessoas, de ter muita gente em volta. Eu sempre gostei de ser mais solo na minha, porque eu sei exatamente o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, eu sei do meu objetivo, né, bem concreto ali do que eu quero. Então, quando você tem muitas pessoas ao redor, acaba que você desvirtua demais, você destoa demais do seu objetivo. E não confunda isso com aquele pensamento, mas ele é tão focado naquilo dali que esquece de fazer outras coisas. Como eu disse no vídeo sobre o tempo, meu gato está correndo igual louco. Como eu disse no vídeo sobre o tempo, a gente tem que fazer escolhas. Não adianta, tu não vai conseguir fazer tudo o que você quer o tempo todo. Então, isso daí vai deixar coisas passando. Óbvio que eu tenho que deixar coisas que eu até gostaria de fazer passarem para fazer outras que às vezes eu não gosto de fazer, mas que encaixam com o meu objetivo. Então, se eu quero empreender, se eu quero ter uma empresa de tecnologia, eu vou ter que fazer um monte de cortes de coisas que eu gostava de fazer, e eu fiz isso, e para poder fazer coisas que eu não gosto de fazer tanto assim, mas no fim eu tenho que gostar porque faz parte do processo. É como você querer andar de carro sem sentir o balanço que te dá enjoo, né? Sentir o balanço do carro ali que te dá enjoo. Então, tipo, não faz sentido. Se você quer um objetivo,
tenta ver se você realmente quer aquele objetivo. Porque se você está colocando vários empecilhos para as coisas que você diz querer, é porque você talvez não queira tanto assim, tá? Então, só fazendo esse adendo sobre questão de tempo ali, muitas pessoas utilizam isso como pretexto para não fazer as coisas da melhor forma, não da melhor forma, que eu odeio essa questão de melhor ou pior, mas da melhor forma para o objetivo. E não acredito que existe certo, errado, melhor, ruim e tal, globalmente, que isso daqui é certo e acabou. Não, é tudo contexto. Você precisa ter um contexto para saber o que é bom ou o que é ruim, o que você tem que fazer ou não tem que fazer, porque isso depende do contexto do objetivo, tá? Então, voltando aqui ao papo, ontem à noite eu acabei fazendo aqui umas artes e daí vem as habilidades. Eu preciso simplesmente apresentar eu coloquei esse projeto aqui no ar já faz quase um ano, só que ainda não me gera renda porque eu não divulgo. A maioria dos meus projetos são tudo no orgânico, eu não divulgo nada a fundo assim. Então, esse daqui eu tô querendo fazer vingar ali para gerar uns trocados. Em si, esse projeto, esse script que eu criei, ele já me gerou uma renda. Até agora, pelo menos uns 4 mil reais eu já ganhei com esse script. E agora eu criei essa ferramenta para trabalhar em conjunto com o script. Então, é uma ferramenta assim que é só um script PHP, mas eu consegui fazer algo que tem muita gente que está quebrando cabeça para fazer. Então, meio que está rendendo aí uma graninha passiva aí de vez em quando. E agora eu quero aumentar um pouquinho essa frequência que entra aí uma graninha. Então, tem aqui o meu projetinho, e daí eu tive que parar para fazer outras coisas, né? Se você é empreendedor, vai saber. E se você não é empreendedor ou nunca teve nada por conta própria, porque uma coisa é empreender, mas vamos lá que você é adolescente e tal, você não necessariamente está empreendendo, mas se você é uma pessoa que faz muitas coisas, por exemplo, na adolescência eu tinha banda, banda de rock, eu tinha meus momentos de desenhar, de lidar com arte, eu sempre gostei muito de arte. Então, assim, para mim, por exemplo, fazer um desenho, eu não vou só simplesmente precisar saber segurar um lápis. Eu vou precisar saber técnicas de desenho, eu vou precisar saber escolher o papel, escolher o lápis, escolher a tinta que vai colorir depois. Então, tipo, existem habilidades extras. Eu vejo muita gente tentando entrar no mundo da tecnologia e mal sabe ligar um computador, mal sabe abrir um Google Planilhas. Então, tipo, quando você está empreendendo, você precisa de muito mais habilidades do que uma pessoa que só está lá no emprego tradicional. Porque a pessoa que está no emprego tradicional não precisa de muitas habilidades. Por isso que é tão cativante, que é tão fácil, que a maioria quer. No meu emprego antigo, eu tinha que saber meia dúzia de coisas e era repetir aquilo durante o ano inteiro. Né? Não tinha nenhuma novidade. Tem que cortar grama. É cortar grama, acabou. Você aprendeu a cortar grama e nunca mais. Aqui, depois que eu virei freelancer, não. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa extremamente nova que eu nunca tinha visto na vida. Essas 2 últimas semanas eu estou mexendo, por exemplo, com o Shopify, que é uma plataforma que, apesar de eu conhecer ela já há anos, eu nunca mexi na profundidade que eu estou mexendo atualmente. Então, todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova para conseguir fazer a tarefa que me cabe naquele momento. E a mesma coisa, assim, na vida em geral, muitas pessoas querem fazer as coisas e acabam não percebendo que precisam de habilidades que às vezes não têm. Então, aqui para mim, por exemplo, eu fiz lá, eu programei meu negócio. Tem programador que vai estagnar por aqui, não vai saber mais o que fazer, né? Aí, tipo, o que eu faço com isso que eu criei? Né? Como é que eu transformo isso em algo rentável? Aí vem as outras habilidades. Você tem que estudar sobre mercado, você tem que saber como vender, você tem que saber como se comunicar, né? Um problema grave de muitos programadores, comunicação. Né? É muito tecniquez que eles mesmos se perdendo muitas vezes no próprio raciocínio, quando você vai falar de coisas não técnicas. E daí acaba se perdendo. Mas isso é para o ser humano em geral, assim, é uma coisa para a vida. E daí ontem eu postei aqui o meu videozinho, né? Vai lá no canal para quem quiser ver.
Tem vídeos aqui de vários tipos de conteúdo, tem dicas, tem vídeos aqui com a minha esposa sobre a nossa vida, tem coisas técnicas, né? Então, tem conteúdo aqui a maior parte do conteúdo é focado em técnicas, coisas técnicas para ajudar mesmo aí quem está precisando de alguma ajuda com alguma coisa, né? Daí eu tive que parar para pesquisar logo, estava pesquisando logo aqui para poder colocar na arte. Então aqui só para simplesmente fazer um vídeo para o meu canal, olha a quantidade de habilidades que a gente tem que saber, que tem muita gente que não sabe. Por exemplo, ter um canal no YouTube, criar um canal. A pessoa fala, quero ser youtuber, não sei o que, mas não sabe nem criar o canal. Então você precisa dessa habilidade. Tem que saber mexer no computador. Tem pessoas que querem vir para o digital, mas não sabem nem mexer minimamente no computador. Não sabe o que é. Clica com o botão direito do mouse, a pessoa já fica o quê? É bem complicado se você quer fazer uma coisa, mas você não para perceber se você tem as habilidades necessárias. Por isso que muita gente acaba se frustrando em várias áreas da vida, e principalmente aqui em programação, que é onde eu posso falar melhor, que tem muita gente que entra sem habilidade, as habilidades extras, as habilidades, né, periféricas que estão em volta daquela atividade principal. Então, hoje eu sou um bom programador, não é porque eu sei programar, na real é menos até porque eu sei escrever códigos. Tem mais a ver com tudo que eu sei ao redor desse lance de escrever códigos do que a programação em si, né, o código em si. Então, né, para postar esse vídeo eu tive que mexer nisso aqui, aprender a mexer com o YouTube, né? Tem que saber mexer com o YouTube, né? Eu tenho lá meus servidores que eu cuido, né? Eu tenho aqui o software que eu uso para gravação, né? Tenho que saber falar bem, me comunicar para gravar um vídeo, né? Eu tenho que saber depois mexer com Photoshop ou qualquer ferramenta gráfica aí para criar as thumbnails, se caso, né, eu queira criar também não é um requisito colocar thumbnail lá, criar thumbnails, mas é uma coisa que melhora a qualidade do vídeo, né? Do canal. Então, percebe a quantidade de habilidades que você precisa ter, e aí que muita gente não se liga. Eu, particularmente, toda vez que eu vou criar, né, novos projetos, o que eu costumo fazer? Ou mesmo só parar para analisar, eu gosto de parar para analisar minha vida e como tá. Eu pego aqui uma habilidade, por exemplo, por exemplo aqui eu quero ser, vamos colocar o exemplo, eu quero ser youtuber, né? Vamos colocar aqui, deixa eu só aumentar essa fonte aqui para ficar maior. Eu quero ser youtuber, tá? Mas aí vem a pergunta que às vezes as pessoas nunca fazem, né? Quais habilidades eu preciso para ser um youtuber? Essa pergunta as pessoas às vezes nem fazem, né? E isso daqui vale para qualquer profissão. Aqui tá youtuber, né? Mas poderia ser, qual habilidade que eu preciso para ser professor? As pessoas acham que só vou fazer ali uma faculdade, sei lá o que que faz para ser professor, vou aprender isso, aquilo, acabou. Mas não é bem assim. Você não percebe que um professor, além da capacidade técnica, ele precisa ter tipo capacidades pessoais como paciência. Imagina um professor extremamente sem paciência. Pode até entrar no mercado, mas vai ser muito difícil ser um professor excelente. Ou um professor que não tem uma boa memória, né? Já que quando lidamos com o ensino, a memória é um fator bem importante ali para você ser um bom profissional muitas vezes em algumas áreas. Você precisa decorar as coisas para poder passar ali para repassar isso para frente, né? Mas não é extremamente necessário, ao meu ver, porque o conhecimento está no livro ali já. O professor ele é um comunicador, né? Ele comunica, ele pega o que está escrito e transforma para que a maior quantidade de pessoas consiga entender e tal, mas enfim. Mas a questão é essa: você precisa de outras habilidades. Você não é só aquilo, como muitas pessoas acabam focando eu só preciso fazer isso. Eu quero ser programador, vou fazer um curso de HTML e CSS e JavaScript. Ok, tu vai fazer o curso, mas não é só isso que te transforma num programador. Tem as outras habilidades em volta. E aí tem essa pergunta que as pessoas nos fazem: quais habilidades eu preciso para ser tal coisa, né? Ou até mesmo para
executar uma outra, para ter uma outra habilidade. Às vezes, para ter a habilidade de nadar, você tem que ter a habilidade de prender o fôlego, por exemplo. Então, tudo na vida assim está meio que conectado. Uma coisa geralmente depende da outra. Aí você vai lá e escreve quais habilidades. E a pessoa não sabe das habilidades que precisa para executar e acaba que ela começa a fazer, aí a pessoa vai o quê? Ela compra uma câmera, ela, sei lá, compra uma roupa, compra um microfone, monta um estúdio, vai gravar. Quando chega para gravar, ela percebe que ela fala muito baixo e o som do vídeo está ficando ruim. Ou ela percebe que a dicção dela é tão ruim que as pessoas não estão conseguindo entender o que ela está falando no vídeo. E aí? Aí a pessoa se frustra, ser youtuber não é pra mim, não sei o que. Não, aí que acontece. Eu, por exemplo, quando montei a banda, eu não sou cantor, mas eu era vocalista. Só que no começo eu realmente não cantava nada, nada, nada. Então era só uma pessoa lá gritando algumas coisas no microfone. E daí eu mesmo me percebendo, eu fui desenvolver habilidades. Então o que eu precisava? Eu precisava aprender a cantar. Comprei CDs, na época era CD de curso de música, comecei a fortalecer a musculatura do meu pescoço fazendo os exercícios. Depois assim de um ano já estava bem melhor do que um ano atrás, já estava conseguindo fazer da forma que eu queria, pelo menos. Porque eu percebi as habilidades que me faltavam. A minha dicção estava ruim. Para cantar precisa ter uma boa dicção. Então, vamos treinar. Quais são os exercícios? O que eu faço para melhorar a dicção? O que eu faço para melhorar a respiração? O que eu faço para melhorar como que eu decoro as letras? Imagine uma pessoa que quer ser cantora, mas ela não consegue decorar a letra de música. Ela vai se frustrar ou vai ficar lendo um teleprompter na frente dela para sempre. Então, tipo, tem coisas que você precisa. Não, tem coisa não, eu acho assim que todas as coisas você precisaria ver quando você for fazer, quais habilidades eu tenho essas habilidades, justamente para entender que não é que você não é capaz, é que você não tem as habilidades necessárias. Você é jogador de futebol, mas o cara é magrelo igual uma vara. Ele não vai conseguir porque precisa musculatura. Aí como que ele faz para conseguir ser aquele jogador de futebol? Ele vai ter que desenvolver músculos antes. Aí as pessoas hoje em dia muitas vezes querem fazer coisas que elas né, nem estão dispostas a desenvolver as habilidades necessárias. Por exemplo, aqui em programação, deixa eu voltar o meu negócio aqui. Em programação, por exemplo, a pessoa quer ser programadora. Eu vou ir fechando minhas coisas aqui. A pessoa quer ser programadora, mas ao mesmo tempo ela não quer parar para estudar como teoria das cores. Tô falando aqui para um geral, por exemplo, quem quer ser um full stack, quem quer empreender mais solo, né? Eu já vou voltar nessa questão do empreender, mas ela não quer desenvolver outras habilidades. Então, como é que fica isso? Como é que quero ser uma coisa, mas não quero desenvolver as habilidades necessárias para ser aquela coisa? Isso tem que olhar. Agora eu já vou voltar para a questão do empreender e tal, porque tudo isso daqui está envolvido na questão da escolha. Se você vai ser um empreendedor solo, você vai ter que desenvolver esse monte de habilidade, não tem para onde correr. Eu fugi muito tempo de ter em empresa registrada com CNPJ certinho, porque envolve, cara, é muita coisa, é contabilidade, é jurídico, tu tem que fazer contrato, revisar contrato, fazer reunião, às vezes eu faço 2, 3 reuniões durante o dia, já fiz reunião de mais de 1 hora para no fim resolver uma coisa assim, que dava para resolver em 2 minutos, mas o cliente ia fazer reunião e falar um monte de coisa. Aí você tem que desenvolver sua paciência, que é uma coisa que eu não tenho muito, mas você tem que ter essa habilidade de lidar com pessoas e blá blá blá. Então, sim, só que aí vem os prós e contras. Solo, o que eu consegui desenvolver em 10 anos, eu vi pessoas, amigos da família, passarem toda a vida aí, mais de 50 anos, sem conseguir chegar onde eu cheguei em 10, financeiramente falando. Não só financeiramente, em qualidade de vida, digamos assim. Então eu vi pessoas que tipo nasceram e morreram no mesmo lugar sem conseguir ir para frente, porque quando você está solo, quando você percebe que você é capaz, que você consegue ir sozinho, é aquela velha história que as pessoas, que os coaches às vezes falam.
né? Quer ir longe, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em conjunto, vai com alguém, né? E isso é totalmente verdade. Se você está sozinho, hoje, se eu pego para lançar um projeto, eu sozinho, eu consigo fazer o design, eu consigo fazer a programação front-end, eu consigo fazer a programação back-end, eu consigo criar um servidor robusto escalável, eu consigo cuidar da segurança, eu consigo prospectar clientes para o projeto, eu consigo fazer anúncio de AdSense, eu consigo fazer monitoramento de logs de erros, eu consigo fazer tudo pertinente àquilo que envolve um projeto online, né? E já se eu for fazer a mesma coisa em conjunto com alguém, imagina, eu vou ter que procurar um designer, vou ter que procurar um cara de back-end, vou ter que procurar um cara de front-end, um DevOps para cuidar da infraestrutura, uma pessoa de copy para fazer os textos, outra pessoa para fazer, sei lá, atendimento via chat, outra pessoa para cuidar de segurança, se eu for separar cada área mesmo, cada profissionais especializados só naquilo. Então imagina, né, como que isso fica mais complexo, principalmente para quem está começando, você reunir esse monte de pessoa, gerir esse monte de pessoas que vai se tornar mais complexo, né? Então, eu particularmente sempre preferi ir mais para o caminho solo, no máximo uma, duas pessoas junto ali, mas ainda assim já começa a dar conflito, porque em 10 anos eu consegui evoluir tendo esse pensamento solo de eu preciso fazer isso sozinho, eu vou fazer aquilo. Então, eu preciso virar a noite trabalhando para aprender nova habilidade, eu preciso, sei lá, fazer qualquer coisa. Sozinho, eu vou ser sua decisão. Elimina várias etapas de erros. Porém, é aquilo, qualquer problema é no teu que vai entrar. Qualquer problema é você que vai ter que arcar com a solução, você que vai ter que aplicar uma solução, criar uma solução e tal. Tudo se resume em você. Se você gosta desse lance de ser, de estar no centro das decisões, o ideal é que você vá sozinho, e só que tem um limite até um certo ponto. Não adianta, vai ter um certo ponto onde, humanamente falando, você vai ser incapaz de executar as habilidades, as tarefas necessárias para crescer ainda mais. Então, eu, por exemplo, lá em 2020, foi 2021, 2020 que a gente criou a empresa, criou o CNPJ, porque eu cheguei num patamar como freelancer que eu consegui até fechar de projetos de 10, 15 mil, mas era muito mais difícil gerenciar, porque tinha questões jurídicas envolvidas muito mais complexas, tinha questões de contabilidade, emissão de nota, essas coisas que poderiam me dar problema. Então, assim, chegou num patamar naturalmente, não foi muito planejado. Eu não planejo fixo as coisas, eu planejo com metas, mas essas metas são líquidas, essas metas são maleáveis, não são tipo, tem gente que faz um planejamento assim que acaba deixando a pessoa mais bitolada, tipo, hoje eu vou todo dia na academia. Aí, se a pessoa falta um dia na academia, ela já fica depressiva e começa, tá, eu acho que a academia não é para mim, que não sei o quê. Não, eu não sou desse. Eu sou tipo, eu vou na academia com um objetivo tal. Se eu precisar falhar uma semana, não faz diferença. Retoma depois e que aquele objetivo final ele vai ser concluído em algum momento, né? Então, tipo assim, eu tenho um período, mas nada que me prenda. Eu odeio criar coisas que prendam a, a, as minhas possíveis mudanças, né? Então, isso daí eu acho que fica muito trancado, fica muito estressante, causa muita treta. Mas voltando, sendo solo, você, né, indo lá, desenvolvendo as habilidades, é mais puxado, você vai ter que aprender muitas coisas. Para quem não gosta de aprender, então vai ser um saco. Eu adoro aprender coisa nova, então para mim, quanto mais coisas eu aprender, melhor. E isso vai te fazer ir rápido, né? Vai te fazer muito rápido. Em 10 anos eu saí daí de ganhar a minha CLT lá de R$ 1.000 para hoje em dia ganhar aí, né, quanto der para entrar no caixa. Então eu consigo sozinho fazer coisas que eu vi pessoas jamais fazerem em toda a sua vida. Então acho que tipo tem aí parentes meus que pode juntar tudo que ganharam em trabalho CLT durante toda a vida
que ainda assim não vai bater os meus últimos 5 anos, né? Meus últimos 5 anos de trabalho já deve ter dado aí, eu já devo ter faturado quase já 1 milhão de faturamento, tá, pessoal? É dinheiro em caixa realmente, dinheiro em conta não tem nada. Atualmente eu tenho, se eu tiver R$ 100 na conta, eu vou fazer um outro vídeo falando até sobre finanças aqui, que é o meu calcanhar de Aquiles, que é finanças na minha vida. É uma coisa assim que eu preciso desenvolver ali uma habilidade de gerir melhor, mas enfim, rico, não sou rico. Existe uma diferença entre ser rico e ganhar bem. Eu ganho bem, ganho sim, mas gasto também muito. Então, ainda não estou rico, ainda não tenho dinheiro guardado. Porque o que é um rico, né? O rico é a pessoa que tem um dinheiro guardado. Se você só ganha um monte de dinheiro e gasta ele todo, você não é rico. Você só é uma pessoa que ganha um monte de dinheiro, tá? Então, para você saber se você é rico, você tem que ter o patrimônio, você tem que ter algo ali que represente aquele dinheiro que você tem ele, não que está na mão dos outros. Dinheiro que você gasta não é seu, dinheiro que você gasta é dos outros. Então, voltando, se você quer ir solo, tu vai conseguir evoluir muito mais rápido. Se tranca aí 6 meses num quarto igual eu fiz quando aprendi programação. Me tranquei lá 2 anos sozinho em casa, morando sozinho, estudando igual louco. Parei com vida social. 2 anos depois eu saí da minha CLT e tô aqui hoje, né? Eu saí da CLT já muito melhor do que eu tava nela, né? Digamos assim, com um futuro muito melhor. E se você for em conjunto, aí tem outras coisas. Você precisa de menos habilidades, né? Se você vai criar um projeto igual uh, esse meu aqui, né? Se eu fosse contratar um profissional para cada etapa do projeto, seria assim mais simples, eu não precisaria aprender Photoshop, eu ia procurar um amigo que sabe Photoshop para fazer thumbnails, eu ia fazer o layout do projeto, eu ia procurar um amigo que mexe com back-end, ou iria contratar alguém, e aí vem aquele dilema, ou você tem alguém do teu lado ali que vai fazer de graça, e vai te ajudar e vai entrar com o projeto no projeto contigo, ou você tem como juntar uma grana e contratar pessoas, mas né, nesse lance de você colocar mais pessoas, de você, ao invés de desenvolver habilidades, terceirizar essa produção, vai ser mais burocrático. Por quê? Você vai depender de pessoas que tenham a habilidade que você precisa. Um designer, por exemplo, muitas vezes ele vai fazer coisas que você não gosta, você vai ter que ficar revisando até vocês entrarem num consenso e chegar naquilo que você gosta. Se o projeto é teu, se você tem apreço por alguma coisa visual, por exemplo. Então, vai entrando ali coisas que, quando você está em conjunto, não são assim benéficas para crescimento rápido. E você vai ser mais lento, pode até que seja mais sólido um crescimento assim, que a partir do momento que você está lidando com mais pessoas, você vai estar desenvolvendo habilidades de liderança, então tu tá tendo algum ganho ali individual. Mas é um processo mais lento para fazer tudo fluir, assim. Eu acredito, né? Isso porque, como eu gosto de desenvolver habilidades e trabalhar solo, para mim é muito mais rápido trabalhar solo do que esperar um grupo de pessoas fazer tarefas que às vezes não vão ficar tão boas assim e vão ter que revisar. Eu sei que quando eu estou fazendo, eu vou fazer aquilo que realmente vai ser para o meu objetivo e vai se encaixar naquilo. Então tem essas duas possibilidades. Ou você vai solo e corre rápido, né? Em 10 anos aí eu consegui chegar no patamar de vida que eu acho minimamente plausível para uma pessoa. E só que aí chegou no momento que eu precisei, eu quero mais do que isso, só que faltou braços, né? Só tenho dois, então eu tive que ir agregando, que nem, né? Minha esposa entrou comigo no projeto, começou a ajudar a fazer coisas. Eu comecei a terceirizar para pessoas, trabalho para as pessoas que me ajudaram no início lá, me dando freelas. Hoje elas trabalham para mim já. Então, eu tive que aumentar a gama ali, tive que contratar contabilidade, tive que contratar advogados, e porque chegou no patamar onde ser solo chegou no limite. Não tem como ser solo e subir daquilo dali. Só que até chegar lá, eu acho ideal você ir sozinho, você ir com o mínimo de pessoas possíveis para não ter tantas âncoras. Então, corre sozinho, desenvolve habilidade, sobe,
Quando você estiver lá em cima, aí você puxa umas pessoas para cima. Né? É isso que eu vejo muito, que eu tento fazer, porque não adianta. Se às vezes você está tentando ser o bonzinho, digamos assim, vou levar essa pessoa junto, mas essa pessoa ela não tem a mesma capacidade de correr que você, ela vai te atrasar. Né? Ela vai te atrasar. E aí qual é o meu pensamento? Tipo, eu vou correr na frente, eu vou deixar essa pessoa para trás, foda-se o que vão falar, mas eu vou deixar ela para trás, eu vou correr na frente, eu vou subir a montanha, lá em cima eu compro um caminhão, compro um carro e mando buscar essa pessoa, porque senão ela vai demorar 10 anos para chegar aqui se ela vier a pé. E eu consigo subir correndo. Então, o meu pensamento é esse, tipo, eu vou correr na frente, vou ajudar aquela pessoa, eu vou me ajudar, porque é aquilo, se você não se ajuda, não se iluda achando que você está ajudando alguém. Se você não ajuda nem a você mesmo, você não está ajudando ninguém. Então, o meu pensamento é sempre: eu corro, me ajudo, me coloco no melhor lugar possível e depois, de alguma forma, eu trago aquelas pessoas que demorariam anos para chegar nesse topo, eu trago elas mais rapidamente, porque eu tenho essas ferramentas. Eu sei que eu consegui tá ali naquele patamar, então eu consigo fazer as pessoas chegarem mais rápido. É melhor do que se eu tivesse ficado lá atrás tentando empurrar a pessoa e me atrasando e atrasando a pessoa. Né? Então, tipo, ao invés de eu ficar tentando empurrar uma pessoa sentada no chão, tentando arrastar uma pessoa deitada no chão, eu deixei ela deitada, caída no chão, eu corri, fiquei bom o suficiente para ter como mandar alguém ir lá e buscar e trazer ela no colo mais rápido. Então, isso é o meu pensamento sempre, que às vezes as pessoas podem achar que é egoísmo, que a pessoa não liga para os outros e tal, mas não. Você tem que ter consciência. Se você consegue, faça e depois busque quem você quer ajudar. Às vezes, né, pode ser que até seja um filtro, porque às vezes quando você chegar lá no topo, você vê que aquela pessoa que você estava tentando ajudar nem vale tanto essa ajuda e você poderia ter gastado seu tempo à toa, porque depois que você está no topo, que você está num lugar melhor, as pessoas mais abaixo costumam não, né, tirarem as máscaras e não se mostrarem como você acha, realmente via elas, né? Então tem essa questão. Mas enfim, aqui sobre empreender, sobre habilidade, é sobre isso que eu quis mostrar um pouquinho, que ou você vai solo e desenvolve um monte de habilidades, ou você vai em conjunto e lida com gerir pessoas. Eu sempre vi dar mais certo as pessoas que vão solo e depois traz as pessoas. É muito mais prático, só que ainda tem muita gente que não gosta de ter toda essa carga em cima de si. Mas para quem gosta, é um tiro quase certo você correr na frente, sozinho, focar, porque é menos chances de ter coisas te atrapalhando e te ancorando. Então essa daí foi a minha dicasinha de hoje. Né? Eu vou continuar aqui olhando os meus e-mails agora, as coisas que eu tenho que organizar para o dia. Daqui a pouco eu vou para academia. Mas enfim, é isso que eu queria mostrar para você hoje, um pouquinho aqui do meu dia a dia. Eu sempre começo o dia olhando estatísticas do canal e dos meus sites também, e já começo o dia pensando e filosofando sobre alguma coisa aí, para o cérebro nunca parar de pensar e questionar as coisas.